Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula sobre inventário extrajudicial. Na verdade, hoje a gente vai fazer a parte 2 do driblando os requisitos do inventário extrajudicial. Vou aguardar a Nelisa Galante, que hoje a aula será comigo e com ela, mas eu quero saudar todos aqui que estão entrando. Quero que vocês coloquem de onde vocês estão falando. Edson, Elisângela, Luísa, Isaura. Tô vendo todos vocês aqui. Bru, coloquem aí se vocês já atuam no inventário extrajudicial, se vocês já advogam, se ainda estão finalizando a faculdade de Direito. A gente quer conhecer muito. Ó, Edson falando lá de Campo Grande, Fortaleza, Ceará. Vou colocar aqui, chamando logo Nelisa Galante, porque a gente sabe que o tempo de vocês é muito precioso. Por isso, nós já vamos quer atuar com inventário extrajudicial. Boa noite, Nelisa entrou. Boa noite, estou vendo que tem gente de Mato Grosso do Sul, Edson. A gente registrou uma escritura recente em Aquidauana, é sua terra, né? Fortaleza, de novo, Vanessa, aqui com a gente. Boa Muito noite, bom. Michele. Temos corretores, estou vendo aqui, Cleidiane, também advogados, colegas advogadas. Todos são muito bem-vindos. E Tiago entrando também, Leandro. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da aula que tivemos na terça-feira dessa semana, a parte 1. Fábio, que é o corretor de imóveis de Recife, boa noite. A Renata chegou aí de Aracruz, querida também. Elaine, minha aluna do Locação na Prática. Nelisa, se apresenta aí para o pessoal. Quem ainda não segue Nelisa, gente, clica aqui que vai aparecer o nome dela, já começa a seguir. Tem muito conteúdo lá para vocês. Mas se apresente, Nelisa. Boa noite, Nelisa Galante aqui, tabeliã de notas e registradora civil há mais de 13 anos, para bater esse papo gostoso nessa aula com Vanessa Zanotti. Vanessa, fala aí para o meu público quem é Vanessa Zanotti. Gente, olha só, Nelisa, eu tô achando o seu áudio um pouquinho abafado. Como é que tá para vocês, gente? Se o áudio dela estiver bom para vocês, a gente segue, mas para mim tá um pouquinho abafado. Doutora Elaine, querida colega também advogada lá da Bahia. Gente, digam aí como é que tá o áudio da gente, a imagem, áudio que a gente conserta aqui. Mas, para quem não me conhece, sou Vanessa Zanotti, advogada, fisicamente no Espírito Santo, em Vitória, mas a gente atende clientes de todo o Brasil, inclusive de fora do país também. Meu foco da minha advocacia é a advocacia do direito imobiliário, mas com foco no extrajudicial. E, na verdade, a gente entende que existe uma grande conexão entre o direito imobiliário e a advocacia extrajudicial, considerando que muitos dos procedimentos do extrajudicial têm relação com imóveis. Então, essa avalanche da advocacia extrajudicial veio com muita força agora, né, em 2023, aqui especificamente no Instagram. E essa parceria aqui com a Nelisa veio para trazer para vocês muito conteúdo de qualidade para quem quer mergulhar na advocacia extrajudicial. Olha a Andresa Hoffman aqui com a gente. Cíntia, obrigada pelo feedback do áudio. Já tirei aqui não acerto nesse áudio, preciso de ajuda de um técnico. Um dia com fone, um dia com fio, sem fio, preciso de ajuda, gente. Elane, boa noite. Sim, né? E essa conexão da advocacia, Vanessa Zanotti, comigo, tabeliana, Elisa, faz com que a gente consiga encaixar, né, esses setores
para que entregue um resultado com maior eficiência para os clientes nossos, né? De vocês, meu. Então, essa conexão é necessária para que a gente entregue um resultado, né? Perfeito para os nossos clientes. Exatamente. Pessoal, se o meu áudio estiver bom, vocês falem. Se estiver ruim também, pode falar que a gente dá um jeito aqui. Na terça-feira, nós conversamos sobre 2 requisitos, na verdade, e a gente trouxe várias possibilidades de você driblar, de você ultrapassar, afastar os requisitos para você conseguir ir para o extrajudicial. E hoje nós vamos conversar sobre os outros 2 requisitos que o artigo 610 do CPC estabeleceu, né? O artigo estabeleceu como sendo obrigatórios para você utilizar o inventário extrajudicial. E aí, Nelise, eu acho que é muito interessante a gente falar para o pessoal por que é tão relevante o advogado, a advogada ter esse conhecimento sobre requisitos e sobre como ultrapassar. Quais são as vantagens desse conhecimento para a advocacia? Sim, ter esse conhecimento faz com que você entregue, você vai me ouvir falar muito isso, o resultado mais rápido para o seu cliente. Porque enquanto o seu concorrente está dizendo não, tem herdeiro menor ou incapaz, é judiciário, não podemos fazer no cartório, você já aprendeu que é possível fazer inventário com menor e incapaz. Enquanto o seu concorrente está achando que não pode fazer inventário no extra porque tem testamento, tendo em vista que isso está lá na letra da lei, você já sabe que é possível fazer inventário no extrajudicial mesmo tendo testamento. Então, essas foram como a gente ensinou, né, como driblar na aula de terça-feira, inclusive está nas nossas redes, tanto no YouTube, nos nossos canais, quanto aqui no Instagram. É interessante que você veja, porque essa é a parte 2, a parte 1 está complementando. E hoje a gente vai falar dos outros 2. E também a gente precisa esclarecer o seguinte: quem estava na aula de terça-feira, nós mencionamos que material específico escrito sobre essa aula de terça e de hoje vai ser disponibilizado, mas para quem está lá na comunidade do WhatsApp. Então, a comunidade, ela ainda está com o nome antigo, né, Nelisa? A gente vai fazer essa alteração na comunidade, porque ela começou o ano passado falando só de direito imobiliário, mas esse ano, em razão dessa grande inundação da advocacia extrajudicial, a gente vai alterar o nome da comunidade, mas por enquanto é a comunidade Imob-Player. O link está lá na bio, na minha bio, você pode clicar, entrar na comunidade do WhatsApp que você vai receber esse material escrito, mas só quem está lá na comunidade. Então, essa é a primeira grande notícia. Leandro, o link da comunidade está na minha bio, só você entrar e já entra direto no grupo do WhatsApp. E é muito legal porque é um grupo aberto de pessoas que estão super envolvidas, tanto na advocacia extrajudicial, quanto pessoas que atuam no mercado imobiliário, que também tem toda essa pegada do extrajudicial. E nós trocamos muita informação ali, eu e Nelise, a gente coloca materiais, cada vez mais a gente vai alimentar essa comunidade e você que está lá tem a possibilidade de compartilhar alguma dúvida que você tenha, a gente conversa, os colegas opinam, então essa troca das pessoas que estão ali na comunidade é simplesmente fantástica. Quem está ali na comunidade e está aqui assistindo a gente, quiser colocar aí o seu depoimento nos comentários, coloque e vamos convidar o pessoal para entrar na comunidade. Em relação à comunidade, essa semana a gente teve um feedback muito legal de um membro da comunidade que levou um testemunho, né, de que ele tinha conseguido uma liminar com base numa informação que ele pegou na comunidade. Então, assim, é algo diferenciado, não é aquele tipo de comunidade onde é só alimentado e vocês não conseguem falar. Pelo contrário, ali é conversa de
alto nível, conhecimento de alto nível e só coisas úteis, né? Não há corrente, não há nada, só coisas úteis jurídicas. É verdade. Agora, Nelisa, eu quero te perguntar uma coisa. Não sei se você está preparada para isso, mas será que hoje você vai trazer alguma informação para o pessoal sobre o mercado dos inventários? Ou você não está preparada para isso hoje? Estou Vamos. totalmente Ah, preparada. agora eu gostei, hein? Pessoal, ó, o Leandro colocou aqui, ó, aqui em São Paulo, o boom está sendo a adjudicação invertida pelo vendedor. Leandro, a adjudicação compulsória extrajudicial realmente é um mercado que está assim, explodindo, exatamente como você falou, pelo vendedor, porque às vezes, muitas vezes acontece do vendedor ficar refém do comprador, o comprador simplesmente não faz o registro e o vendedor ficava de mãos atadas ou tinha muita burocracia para entrar com a adjudicação, enfim. Agora, não. Agora existe a grande possibilidade do vendedor utilizar o procedimento da adjudicação extrajudicial compulsória para poder regularizar o imóvel e se livrar dos impostos, enfim. Agora, vamos lá. Deixa eu dar boa noite para o querido Pedro Nunes, diretamente de Nova Iguaçu. Pedro Nunes é advogado? Eu vou te dar uma notícia agora que você vai ficar impressionado. Nova Iguaçu. Pedro Nunes, a gente vai falar e tem falado muito de inventário extrajudicial e a gente ouve os advogados reclamando muito que não tem cliente, que as pessoas não fazem inventário. Mas olha a notícia que eu vou te dar. Em Nova Iguaçu, apenas em janeiro de 2023, faleceram 574 pessoas. Ou seja, está à sua disposição 574 famílias que precisam regularizar o patrimônio em razão do óbito. Então, quem está mais aqui com a gente é a Caroline. Fala do município e do estado que vocês estão, que eu vou dar a notícia que o mercado está esperando por especialistas. Com certeza. E cada vez mais a gente percebe que você se especializando em uma área específica, né, do direito, existe grande chance de você ser reconhecido como especialista e as pessoas te procurarem em razão disso. E o material que a gente apresentou para vocês na aula de terça-feira e o que a gente vai falar hoje de como driblar os requisitos, você vai conseguir levar o procedimento do inventário para o extrajudicial e assim conseguir resolver mais rápido, realizar a partilha de forma rápida. Consequentemente, você vai conseguir ter um número de clientes maior. Porque pensem comigo, o que vocês preferem? Ter 10 clientes pagando, imagina, 10 clientes falando com você, pagando um valor X, ou muitas vezes você ter 2 clientes pagando o mesmo valor. Com certeza, a sua qualidade de vida vai ser muito melhor se você tiver 2 clientes para resolver e não 10. 10 pessoas para você administrar, 10 pessoas para você passar relatório do procedimento. Então, o que a gente precisa que você entenda, advogado, advogada, principalmente quem está indo para o mercado de trabalho agora, é que você precisa trabalhar com uma área específica do direito, ter um número de clientes que vai ser satisfatório, mas que você vai conseguir trazer resultado rápido para você conseguir renovar essa clientela cada vez mais. E o extrajudicial te proporciona isso. Então, o que eu percebo na prática é que muitos colegas advogados e advogadas desistem da advocacia ou ficam muito desmotivados porque não conseguem ter o retorno financeiro, porque só trabalham no Poder Judiciário. E ali no Poder Judiciário você fica, às vezes, 5, 10, 15 anos para resolver um inventário judicial e aquele valor dos honorários que você cobrou muitas vezes não vai cobrir esse período tão longo de 10, 15 anos e você acaba fazendo o quê? Pagando
para trabalhar. Então, assim, já escutei relatos de muitos colegas, já aconteceu comigo, que estou aí beirando meus 20 anos de advocacia, e o que a gente percebe é que se você conseguir enxergar essa grande possibilidade, essa grande oportunidade do extrajudicial mais rápido, você não vai perder tanto tempo como eu perdi, por exemplo, na advocacia. Então, quando eu virei essa chave do extrajudicial, para mim foi uma transformador, e eu quero que você também vire essa chave. Por isso que a gente está aqui hoje. E eu, que estou do lado de cá do balcão, identifico muito fácil um especialista de um generalista. É gritante a diferença de requerimento, de organização de documentos. É, assim, impressionante. Então, se você quer ser reconhecido como um especialista atuando nos cartórios, quer dizer, desculpa, como a gente consegue perceber essa diferença, saiba, você está sendo bem visto pela equipe do cartório, porque a gente percebe a diferença clara entre um especialista e um generalista, do protocolo até o final do processo. Nelise, é interessante você falar sobre isso, porque na semana passada eu abri uma caixinha e uma pessoa falou justamente sobre isso, sobre essa questão da falta de experiência e de ser recebida, muitas vezes no cartório, com certo tipo de deboche. E aí o que eu respondi para essa pessoa que colocou isso na caixinha? Eu falei assim, olha, tenha certeza que se você for para o balcão, tendo estudado aquele caso concreto que você está atuando, se você demonstrar conhecimento, mesmo que você não saiba tudo, você vai ser respeitado. O que acontece, que eu já vi acontecer, é que o advogado, a advogada não entende nada do que ele está falando e ele vai para o balcão para aprender. Consultar. Exatamente. Ele vai para o balcão para aprender. E aí, nesse momento, quando você aparece no balcão, você não estudou, você não sabe nada daquilo, pode ser que aconteça uma situação como essa, que eu já presenciei. Agora, se você está aqui com a gente, buscando conhecimento, esse tipo de situação não vai acontecer com você. E aí, se você se mostra como especialista ali no balcão, você vai estar ali para tirar dúvidas pontuais. Aí você firma parceria com o cartório. Então, essa conexão existe desde que você também faça o seu papel de estudar, de aprender, de ir para o balcão para tirar dúvidas específicas. Isso. E antes de entrar aqui na pergunta do Pedro Nunes, ser especialista faz diferença. E você que se sentir maltratado ou humilhado, seja no cartório, seja em qualquer lugar, se utilize das suas prerrogativas. As prerrogativas não é só, eu tenho repetido isso reiteradamente, não é só para delegacia e fórum, é para cartório também. Então, além do estudo que você vai fazer para chegar lá já embasado, se você se sentir desconfortável, se utilize das suas prerrogativas. Pedro Nunes, a pergunta é, doutoras, por favor, a ata notarial é peça obrigatória para uma ação de adjudicação compulsória? Você está falando judicial, né? Porque talvez o termo ação me remete ao judicial. Ao judicial, não. Mas ao extrajudicial, sim. Diretamente com o tabelionato de notas, a ata notarial será redigida e, em segundo momento, você vai para o registro de imóveis para lá processar, assim como é no inventário. Mônica, boa noite. Vamos lá, Vanessa. Exatamente. Vamos lá. Pessoal, você, com esse conhecimento que a gente vai passar para vocês agora, vocês não vão deixar o cliente sair do escritório de vocês sem a resposta adequada, e podem ter certeza que, fechando o inventário extrajudicial, vocês vão sim conseguir honorários muito maiores, vamos dizer assim, do que se você for parar no Poder Judiciário. Então, nós temos lá no artigo 610 do CPC os requisitos para você ir para o inventário extrajudicial. Na aula de terça-feira, nós falamos de 2, que é
maiores, herdeiros maiores e capazes, e testamento, e nós ensinamos como você consegue driblar esses dois, ou seja, mesmo tendo herdeiro menor, incapaz, e mesmo tendo testamento, você consegue ir para o extrajudicial. Ok, hoje a gente vai falar do terceiro requisito, que é a presença do advogado. Será que nós podemos driblar, afastar a presença do advogado para o inventário extrajudicial? E a resposta é, Melisa... Vou deixar com você, que é da advocacia. Gente, o que vocês acham? O advogado pode ser dispensado ou não? Quem tá aí é advogado, me digam. Nós, advogados, advogadas, podemos ser dispensados no inventário extrajudicial? E aí? Se os herdeiros falassem, não, a gente não quer advogado, vamos fazer aqui logo com o tabelião. O tabelião está aqui dizendo que é só a gente mandar a documentação. Vocês aceitariam, não aceitariam? Olha que bacana que entrou, Paula Castelo. Tudo bom, Paula? Gente, ó, Paula Castelo foi minha coordenadora do curso de Direito, tá? Quando eu fiz a faculdade de Direito aqui na FDB. E é uma honra ter você aqui, tá, Paula? Paula hoje é sua colega, né, Nelisa? Minha colega, titular de cartório, acredito que no sul do país. Faz tempo que eu não falo com Paula. Vamos lá, gente. Ó, o pessoal está aqui respondendo. Cristiana, não. Kathleen, não. Sabrina, pelo amor de Deus, não diz que pode. Não pode dispensar. Gente, exatamente. Não pode dispensar. A presença do advogado e da advogada é indispensável, é essencial. Agora, o que a gente está alertando aqui? Por que a gente está mencionando com vocês essa questão da presença do advogado? Por quê? Existem alguns procedimentos, vamos colocar assim, em determinadas cidades, em determinados cartórios, que muitas vezes se utilizam de condutas que violam prerrogativas da advocacia. Então, como assim vai nesse violam prerrogativas? Nós sabemos que os herdeiros, eles devem escolher o advogado, a advogada de confiança, e aí sim procurar o tabelionato. E existe um trabalho a ser desenvolvido pelo advogado, pela advogada, no que tange ao trabalho no procedimento do inventário extrajudicial. Como, por exemplo, elaborar o requerimento do inventário e partilha, elaborar o requerimento de nomeação de inventariante. E nós percebemos que, na prática, existem muitos tabelionatos que falam assim, não, doutora, não precisa fazer requerimento, não. Me manda a documentação aqui que a gente já faz a escritura pública. Isso é violação de prerrogativa. Por quê? Você que é advogado, você que é advogada, conhece a intenção dos herdeiros. Você que conhece como vai ser feita a partilha, se a partilha vai ser igualitária, se a partilha não vai ser igualitária. Você que precisa fazer essa organização da partilha. É sua responsabilidade, é sua competência. E quando você se depara com uma conduta de um tabelionato que solicita a documentação e fala que você não precisa se preocupar com o requerimento, e as pessoas que não atuam nessa área podem pensar, nossa, que ótimo, né? Eu não vou ter essa dor de cabeça, eu vou só entregar a documentação e não vou precisar elaborar requerimento, é menos um trabalho para mim. A pessoa que não atua nessa área pode pensar isso. Agora, nós já vivenciamos situações de o advogado pensar dessa forma, mandar a documentação e a partilha não sair da forma que os herdeiros tinham pensado, tinham planejado. Então, a gente precisa estar muito atenta a essa situação. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo vários comentários aqui, né? Estou vendo essa Sabrina, estou de olho em você aqui, Sabrina, nos seus comentários, mas eu vou trazer novamente esse exemplo, Vanessa, que eu já vivenciei
porque cabe certinho com a sua fala. A advogada me ligou, Nelisa, não estou entendendo nada. A minuta da escritura chegou, eu estou conferindo, não bate nada com o que os herdeiros quiseram, não era isso que eles queriam. E pior, eles já pagaram o TCMD com essa partilha. Aí eu falei, ué, mas você não é advogada dos herdeiros? Ela sou. Eu falei, mas o requerimento que você preencheu, que você elaborou, que você quebrou a cabeça para redigir, que você protocolou no cartório, o cartório não seguiu. Aí ela, não, eu não fiz requerimento, eu entreguei só os documentos. Eles fizeram a guia do TCMD, eles geraram o boleto, foi avaliado, geraram o boleto, caminhei para os clientes e eles pagaram. Eu falei, bem, então não podemos imputar responsabilidade ao cartório neste caso. A advogada não foi diligente. E a partilha, que era para ser desigual, cada um ficar com bem, ficou igual, todo mundo em condomínio, o que era consensual arranhou, porque sempre alguém acha que foi alguém que fez aquilo de propósito, enganando os outros herdeiros. Então, assim, tome posse da advocacia extrajudicial, tome posse da sua advocacia. Não é vantagem mandar documento para o cartório te entregar a minuta pronta. E, enfim, não é vantagem. Tem alguém em algum lugar na sociedade em que você vive ocupando seu espaço. Porque se você não fez o requerimento, alguém fez por você. E certamente não foi o cartório. Provavelmente outro profissional da sociedade em que você vive. Sabrina, quer falar alguma coisa, Vanessa? Não, eu ia falar dos comentários mesmo, que tem cada comentário aqui que eu tô gostando de ver o depoimento de vocês, gente. Sabrina, tô me segurando aqui, tá? Você tá escrevendo, eu tô paralisada, mas assim, mentalmente balançando a cabeça. Numa cidade aqui do lado de Fortaleza, tem uma tabeliã que é advogada, ela presta os dois serviços. Tecnicamente é impossível uma tabeliã ser advogada ao mesmo tempo. Eu fui advogada e hoje sou tabeliã. Exercer as duas funções é impossível. Em toda classe, né, tem bons profissionais, éticos e maus profissionais. E esse exemplo que você deu nessa cidade próxima a você, isso não é nova era do extrajudicial. Tem pessoas a maioria muito comprometida com o trabalho, a maioria preza extremamente pelo serviço prestado. Dando um exemplo meu aqui, a minha família tem um escritório de advocacia há 50 anos. Eu sou filha, sobrinha, cunhada, neta, prima, irmã e agora esposa de advogados. Ou seja, são várias gerações. Sim, nesses 13 anos eu pratiquei, eu acho que 3 atos do escritório da minha família foi muito, porque quando eles falam escritura eu fico com pânico, com medo. Então, assim, profissionais do lado de cá do balcão comprometido em fazer essa transformação da mente da sociedade para com os cartórios. E a maioria está contribuindo para isso. Essa é uma exceção na qual talvez precisa ser alertada, né, de que isso não é possível. E você, se estiver sendo suprida as suas prerrogativas, adote providências sigilosas, peça para alguém fazer por você, porque no interior eu vivo no interior. Qualquer coisa que a gente... Quer dizer, a gente nem pode fazer nada, né, porque tudo compromete a nossa imagem perante a sociedade. Mas se você acionar a corregedoria, não sei nem que seja numa agenda física, né, para alertar, eu acho que é importante, porque não é essa a nova cara do extrajudicial. O Tomás colocou aqui também que às vezes o advogado já pede para o cliente trazer os documentos no cartório e vai só para assinar. Tomás, essa conduta, né? Inclusive, gente, para tudo agora, quem já está com o e-mail cadastrado vai receber o material gratuito sobre inventário extrajudicial que eu e Nelise escrevemos. Quem não mandou e-mail para a gente, mande no direct o e-mail para o material gratuito sobre inventário extrajudicial, que vai ser enviado amanhã para vocês, tá, gente? Sem falta. E aí, nesse material gratuito que a gente escreveu em 4 mãos, né, Elisa? A gente fala sobre esse assunto. Inclusive, nós trazemos para a advocacia a possibilidade de aumentar os seus honorários, chamando atividades
que você pode desenvolver no procedimento do inventário extrajudicial, não somente no que tange à elaboração do requerimento. Existem outras atividades que você pode desenvolver no procedimento inventário extrajudicial, e aí você vai saber quais são as atividades, lendo o material gratuito que a gente preparou para vocês, e nós, advogados e advogadas, precisamos enxergar justamente essas oportunidades. Por quê? Quando a gente pensa, eu vou sair, né? Na faculdade a gente não aprende advocacia extrajudicial. A faculdade ensina a judicializar tudo. Se você for por esse caminho da judicialização, existe uma grande chance de você desistir da advocacia, como eu já escutei vários relatos de colegas que desistem porque ficam desmotivados, porque não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem ter escritório, enfim. Quando você vai para o extrajudicial, você percebe um mundo de oportunidades, e nesse mundo existe estratégias para você aumentar os seus honorários, para você conseguir faturar altos honorários. E uma dessas estratégias a gente vai levar para você no material gratuito, e é você conseguir enxergar várias etapas do procedimento e como você vai agregar valor realizando esses serviços. Então, o material está fantástico. Se você não mandou o e-mail, mande o e-mail para você receber antes que os seus concorrentes recebam, porque eles vão receber também. Mas você precisa enxergar essa oportunidade no extrajudicial e se apropriar dessa grande prerrogativa que é elaborar o requerimento do inventário e partilha extrajudicial. Tomás, deixa eu com o Tomás aqui. Tomás, doutor, aqui às vezes o advogado pede para o cliente trazer os docs no cartório e vai só assinar. Tem alguém nesta relação... Eu acho que Tomás trabalha no cartório. Tomás, fala aí então, pra gente. Tomás, tem alguém, provavelmente Tomás é meu colega, tem alguém educando alguém errado nessa relação. O Papa pode aparecer no meu balcão como cliente de um advogado e o Papa dizer para mim: doutora Nelisa, o advogado pediu que eu trouxesse esses documentos. Eu vou falar: benção, mas eu não vou usurpar a função do seu advogado. Então, assim, alguém nessa relação educou alguém mal. E aí, sempre há tempo de resgate, né? Sempre há tempo. Nós não somos estagiários da advocacia. Eu falei isso com alguém hoje. Não sou, falei com um colega tabelião pelo direct. Ele, nossa, poxa. Falei, olha, não sou estagiário da advocacia, minha equipe não é estagiário da advocacia. Então, cada um que atue com excelência no seu quadrado. Devolva a documentação e mande o recado. Doutor, o cartório está à disposição para te atender, para contribuir com o seu trabalho, mas nós não usurpamos sua função. Pronto. Começa assim amanhã já. Ele vai ficar um pouquinho bravo, mas não vai te abandonar. Porque quando a gente fala um não fundamentado, consistente, eles voltam. Eles voltam. Impressionante. Pedro está perguntando obrigatoriedade de ata notarial. Eu acho que é sobre a adjudicação compulsória que ele perguntou. Não aumentou as custas do extra? Então, Pedro, quando a gente vai para o extrajudicial, a gente tem a tabela de emolumentos, que é aquela tabela que a corregedoria fixa, que você já tem previamente ali estabelecido o valor do que você vai pagar, né? Não tem chance de você pagar mais ou pagar menos, considerando que aquela tabela ali é fixa. Quando você vai para o procedimento extrajudicial, o que você tem que pensar? Que você vai ganhar tempo, você vai ganhar agilidade, você vai resolver o problema, no caso, se for uma adjudicação compulsória, muito mais rápido do que se você for por uma adjudicação judicial. Então, porque eu não sei se ele quis mencionar aqui, primeiro a legislação ela não colocou como obrigatória a ata notarial, né, da adjudicação, e depois veio a derrubada do veto, estabelecendo a ata notarial. Na verdade, pelo que nós percebemos no movimento de vários especialistas comentando, é que a elaboração da ata notarial, como acontece na uso capião extrajudicial,
ela vem para o procedimento para trazer segurança. E aí, quando você vai para o registro, existe já um documento público feito por um profissional que tem fé pública e que vai facilitar o registro daquela propriedade, né? Então, na verdade, o que a gente pensa é que houve sim um ganho, não somente no que tange a segurança jurídica. Então, você, às vezes, pagar para elaborar a ata notarial não vai ser um custo que vai trazer qualquer tipo de prejuízo. Pelo contrário, vai agregar, vai trazer segurança para o procedimento. Mas a gente pode depois, né, Nelisa, marcar uma live para falar só sobre a indicação compulsória, que tem muito assunto sobre isso, né? Certo. Vamos só encerrar, então, a questão da presença do advogado. Então, dos 4 requisitos do inventário extrajudicial, a presença, participação, atuação efetiva, não é só presença, né? Atuação, tudo que envolve, né, o exercício da advocacia in natura dos 4, o único requisito que não há o que se discutir é a atuação da advocacia. Esse imbatível, não há o que se discutir. Aqui, ó. E das suas prerrogativas, né? Sempre, Ó, sempre. o Tomás é do cartório mesmo. Eu lembrava disso. Ele falou: acho um absurdo também, mas acabamos recebendo por consideração as partes, pois aqui a cidade é pequena. Então, Tomás, mesmo a gente tratando de cidades pequenas ou grandes, como a Nelisa falou, a gente precisa entender qual é a função de cada parte, né? De cada órgão aí nesse processo. Então, se a gente tem a função do cartório, a gente tem que exercer a função do cartório. Se a gente tem a função da advocacia, vamos exercer a função da advocacia. E a parte, ela vai entender. Então, assim, mesmo a gente estando em cidade pequena, a gente precisa orientar. Olha, seu advogado pedir para você vir aqui, conversar, explicar mesmo para a parte, mas você precisa procurá-lo. É ele quem deve trazer o requerimento. E aí, Tomás, fala aí para a gente que cidade você tá, porque se tiver algum advogado, alguma advogada aqui da sua cidade, quem sabe essa conduta ela está sendo praticada porque não existem especialistas na sua cidade. Então, a partir do momento que existir um especialista, alguém que estuda o inventário extrajudicial, essa conduta já vai ser transformada e aí cada um vai exercer a sua função. E Sabrina fez uma pergunta interessante aí, hein, Elisa? Responde pra gente. Como? Qual? Perdi. Qual aqui? Sabrina, quando o advogado é do cartório, trabalha internamente, ele pode executar esses serviços ou há impedimento? Sabrina, o advogado que está dentro do cartório, ele é um jurídico do cartório, ele não é estagiário da advocacia que está lá fora, ele não é. Então, é comum ter advogado atuando no cartório, mas ele não deve exercer essa função, até porque a gente não pode indicar advogados, a gente não pode, né, ter relações de muitos... Aqui no Espírito Santo, só para você entender, que no Espírito Santo a OAB oficiou todos os cartórios para envio de cópia dos últimos 60 dias ou 90 dias de escrituras para identificar o número de atuações do advogado dentro do cartório. Olha que interessante. Então, aqui no Espírito Santo foi a OAB, isso está se aproximando da corredoria. E assim, eu penso que a notícia não vai ser boa para muita gente, que tem advogado dentro do cartório, advogado assinando, ou advogado fisicamente também fora. Então, é importante essa questão de os espaços quadrados estarem bem definidos. Tomás, pode parecer que estamos falando de grandes cidades. Eu atuo no interior do Espírito Santo, sul do estado do Espírito Santo. Sou nascida no interiorzão. Então, assim, me solidarizo com você extremamente, mas o não é necessário. É necessário, a gente vai educando. Nossa, já perdi inúmeras escrituras, tá? Só mando o documento. Não é comigo. Perdi, assim, entre aspas, né? Porque esse é um cliente que eu não quero para mim.
Não quero um cliente que acha que eu tenho que fazer o trabalho dele. E se eu falar que não, ele vai ficar irritado. Não quero, não é um cliente que eu quero. Então, assim, eu atuo no extremo interior do estado e eu digo não para esses casos. Inclusive, eu usei uma fala esses dias que funcionou super bem. A advogada mandou os documentos. Aí eu falei, doutora, você esqueceu do requerimento. Aí ela, eu nunca mandei requerimento para cartório nenhum. Eu até fiz ou vou fazer uma postagem, tanta postagem que eu tô até um pouco perdida. Desse tema. Não fiz ontem, não usurpo função da advocacia. Aí ela falou, nunca mandei. Ela ficou assim, inicialmente, ela ficou Irritada. ficou arredia a minha fala, exatamente, mas depois, na minha segunda fala, eu mandei o áudio, ela demonstrou arredia, que nunca mandou para cartório nenhum, por que precisaria mandar para o meu? No meu segundo momento de fala, eu falei assim, doutor, olha, desculpa, mas eu não usurpo função da advocacia, e justifiquei com base nessa frase. Ela mandou o próximo áudio, nossa, Neísa, desculpa, não estou falando de jeito nenhum que você está usurpando a função da advocacia. Vou mandar o requerimento, não deu assim, 30 minutos o requerimento já estava. Então, a gente precisa se posicionar de uma forma também de educação, é pedagógico. E aí ela mandou o requerimento, ela poderia ter ido para o cartório, que ela só manda documento, mas ela mandou porque eu justifiquei, olha, sua função eu preservo. O recado que eu passei foi esse, né? Doutora, sua função eu preservo ela, cuido dela. Então, assim, se eu cuido dela, você precisa cuidar mais ainda. Então, talvez, Tomás, gradativamente, acho que você pode fazer essa transição. Vai desafogar o seu sistema, você vai conseguir entregar mais agilidade, porque enquanto a sua equipe está redigindo o requerimento para advogado, ela está deixando de preparar uma minuta para ser assinada hoje. Então, assim, Com reflita certeza. sobre isso. Eu estou no mesma vibe que você ir de interior para interior. Não estamos falando de cidade grande, porque pode parecer, né, Vanessa? Que é muito fácil para elas falar, mas não é fácil. É verdade. Vamos começar agora no segundo requisito que a gente se propôs, porque a gente vai dar quase uma hora que a gente está aqui, né, Elisa? Olha só, pessoal. Então, o primeiro requisito que a gente está abordando hoje, lembrando que a aula de terça-feira nós falamos de 2, você precisa assistir. O primeiro, da presença do advogado é indispensável. E agora, o próximo requisito que a gente vai falar para vocês é no que se refere ao consenso quanto à partilha. O artigo... Primeira coisa, rapidinho. Você acredita, eu pergunto que está aqui com a gente, você acredita que é possível driblar o ato ser consensual? Vai lá, Vanessa. Aqui, ó, só para encerrar aqui, o Tomás colocou, nada, doutora, eu sou escrevente, mando nada, mas concordo plenamente. Quem sabe, Tomás, você vai como você colocou aí, vai se tornar um especialista, vai sair do cartório e depois vai abrir aí seu escritório e vai garear esses clientes todos aí de São Lourenço. Pessoal, consenso. Será que quando você, advogado, advogada, se depara com um caso concreto que os herdeiros eles estão, num balaio de gato, será que você consegue levar esse inventário para o extrajudicial ou você desiste e fala, esse negócio está muito complicado, eu vou para o Poder Judiciário e aí você vai se desgastar, você, como a gente falou lá no início da live, no final você vai acabar pagando para trabalhar. E aí a gente vai trazer três pulos do gato, né, Nelisa? 3 pulos do gato para você conseguir levar esse inventário para o extrajudicial. Nós não trabalhamos aqui com a palavra desistir. Desistir para a gente não existe. Então, se você está conosco, você vai se especializar, você vai ter o conteúdo super atualizado para você conseguir trabalhar no extrajudicial. Então, o pulo do gato número 1 é você ter a sensibilidade de escutar os seus clientes. Porque muitas vezes existe um conflito ali entre os herdeiros, um conflito que aparentemente é sobre partilha de bens, é sobre imóveis, é sobre dinheiro, mas que
na verdade, não é sobre aquilo. Na verdade, é sobre um outro conflito, uma outra situação que aconteceu no passado. E se você tiver essa sensibilidade de escutar os seus clientes, escutar um lado, escutar o outro, você vai conseguir trabalhar ali aquele conflito e resolver aquela situação. Porque muitas vezes, a maioria dos casos, o conflito não é sobre patrimônio, é sobre uma outra situação. Exatamente. Vamos correr, né? Porque já são 20 e 25, senão não vai dar tempo. Pulo do gato 2. Você tem que ter sensibilidade no pulo do gato 1 e do 2. Sensibilidade para fazer a amarração dessa partilha neste período dos 60 dias, dos 2 meses, 3 meses no máximo, enquanto eles estão vivendo o período de luto. Porque quando há essa conversão para sair do emocional e voltar para a realidade, eles tendem a se arranhar. Então, você pode ter a sensibilidade de já amarrar essa partilha, protocolar no cartório. A gente não está obrigando as partes a fazerem aquela partilha. A gente está tendo a sensibilidade de pegar aquele momento e já materializar no imposto, na escritura, porque nunca, assim, nunca não, né? Mas em 80% dos casos, como a Vanessa falou, não vai ser sobre bens. Os arranhões não serão sobre bens, serão sobre sentimentos, sobre outras questões que envolvem isso. Olha só, eu vou trazer para vocês uma informação muito importante e um argumento fortíssimo para você trabalhar essa possibilidade de levar o inventário de partilha para o extrajudicial para você chegar no consenso. Você primeiro tem que entender, ter essa sensibilidade, mas também você deve mostrar para os seus clientes, para os herdeiros, quais são as vantagens de você buscar o acordo e permanecer no extrajudicial. Quando você mostra para o seu cliente a taxa de congestionamento do Poder Judiciário, ou seja, você mostra para ele quanto tempo ele vai demorar para resolver o inventário, se for para a justiça, é um grande argumento, porque é algo ali que ele consegue enxergar para você conseguir, muitas vezes, resolver o conflito para ficar no extrajudicial. Porque, pessoal, quando a gente vai para o Poder Judiciário, a gente está falando aí de 10, 20 anos para trabalhar o inventário e muitas vezes pode ocorrer a dilapidação do patrimônio daqueles herdeiros. Então, quando você também mostra para eles essa taxa de congestionamento que você pode procurar no CNJ, no nosso material gratuito vai ter esse ponto específico. É um grande argumento para você levar no momento ali daquela mediação. Ok. Pulo do gato 3. Converter, fazer a conversão. O 2 é amarrar todos que estão ali naquele momento sensível. E o 3 é fazer a conversão. O que é fazer conversão? Tende, muitas vezes, a chegar no seu escritório famílias já arranhadas, né? Já nasce arranhado, o falecimento já faz nascer, já faz o trem sair do trilho. Mas você pode usar técnicas de mediação para fazer essa conversão do litígio em consenso. A mediação é um método alternativo de solução de conflito que é técnica, não é um dom, tá? É técnica. Tem pessoas que têm um dom de facilitar a comunicação, entre outras. E eu costumo dizer que essa pessoa que tem o dom e a técnica, ela é perfeita, porque o poder da mediação é impressionante. Então, o pulo do gato 3 é essa conversão que você tem o poder, você como advogado, advogada, jovem advogado, o poder de fazer essa conversão de litígio em consenso. E a gente recomenda a mediação, que é um instituto maravilhoso, está sendo muito usado no judicial. Aqui no Extra também a gente tem. E a ata da nomeação, da mediação, o resultado dela vai para um instrumento que é passível de execução. Então, é bem maravilhoso e poderoso mesmo. Nelisa,
esse é o pulo do gato 2. O pulo do gato Dois. 3, o pulo do gato 3, inclusive, até a Sabrina colocou aqui, Sabrina, e eu acho que é interessante a gente debater, que você coloca o seguinte: acho que é possível, desde que haja acordo sobre pelo menos uma parte dos bens, deixando os demais bens para serem inventariados depois. Sabrina, a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Por quê? Se você tem o conhecimento de todos os bens que a pessoa deixou, né? Você conhece todos os bens do espólio, não tem como você separar, assim, porque você vai estar sonegando o bem. Então, na verdade, a gente tem esse pulo do gato 3, mas não é você sonegar. É uma outra técnica que a gente vai apresentar para você agora. E sobre essa questão dos 60 dias que a Sabrina colocou aqui também, a gente também tem que tomar muito cuidado. Por quê? O prazo é de 2 meses e não 60 dias. E os 2 meses é para você iniciar o procedimento, não é para você fazer a partilha. Então, muitas pessoas ficam assim, por não serem especialistas, pensam que já tem que levar para o cartório o requerimento do inventário e da partilha já tudo definido, e aí fica naquele desespero: meu Deus, se não tem consenso, vão para o Poder Judiciário, porque eu tenho só 60 dias para resolver. Pessoal, se você não tem o consenso, você pode fazer um requerimento para a nomeação de inventariante, que inclusive a alteração que teve na resolução 35 pela resolução 452 trouxe expressamente essa possibilidade de você, a partir do momento que você faz esse requerimento do inventário do nomeação de inventariante, já conta como interrupção lá para você não pagar a multa do ITCMD. Então, calma lá, né? Agora, vamos lá falar do pulo do gato 3. Não é sonegação, mas a gente tem uma técnica para apresentar para vocês. Sim, a gente tem 4 minutos. Vamos lá, acelerar. Entendemos possível a lavratura de escrituras públicas de inventário com a que é consensual no extra. Lavramos a escritura. Lá no requerimento, você vai elencar, são 10 bens? 10 bens. E lá no requerimento, você vai dizer: temos consenso sobre 8 bens. Você não está sonegando, está apresentando 10 bens. Está dizendo que temos consenso sobre 8 bens. Cartório, requeiro a lavratura do inventário. Eu lavro a escritura pública de inventário judicial com 8 bens. Vocês vão ter a escritura lavrada, assinada certinho. Vocês se dirijam ao judicial para tratar das questões que envolvem os outros 2 bens. Não estamos falando de sonegação, tá? Foi quem? Sabrina, maravilhosa. Sabrina, não estamos falando de sonegação, estamos falando de trazer todos os bens, tudo muito claro, mas que no extra vai ficar o que é consensual e no judicial vai ficar o que não conseguiu. O advogado tentou, usou todas as técnicas de mediação, não conseguiu. Esses 2 vão para o judicial. exatamente. Então, seria uma técnica que você pode utilizar para já resolver grande parte, né, do que se refere à partilha, e só levar para o Poder Judiciário o que você não conseguiu consenso ali com os herdeiros. Então, pessoal, são esses conhecimentos, né, que a gente está passando aqui para vocês, que a gente começou na terça-feira e está trazendo para você hoje, que você vai ser reconhecido como especialista, você vai ter essa informação diferenciada do seu concorrente, porque você está aqui agora com a gente e já aprendeu a driblar os requisitos para permanecer no extrajudicial, que é isso que a gente quer. Então, só lembrando, você que quer receber o nosso e-book que está nascendo em primeira mão, manda uma mensagem tanto no Instagram, ou pode escolher qualquer um, no direct, com o seu e-mail, que a gente vai colocar você numa lista de privilegiados que vai receber o e-book antes de todo o planeta. Segundo ponto, Vanessa, vocês podem mandar para a gente também no direct sugestões
sugestões para lives, para a gente discutir temas aqui. Então, a gente espera essas sugestões também para, enfim, elevar a advocacia, elevar os cartórios e todo mundo crescer junto. E a gente já trouxe essa notícia para vocês na terça-feira, mas vamos reforçar que a partir da semana que vem nós teremos aula toda quarta-feira às 19h37. E a aula ela está sendo montada, material também escrito como está sendo essa semana, vai ser enviado para quem está lá na comunidade. Esse material das aulas. Então, toda quarta-feira a gente conta com a presença de vocês aqui com a gente. E a partir de quarta-feira que vem, tudo está sendo organizado para termos 2 transmissões, Instagram e YouTube. Então, por favor, vamos chegar no YouTube juntos e abrir as portas aí para o mundo. Então, pessoal, a gente espera vocês na quarta-feira. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui para a gente nos comentários. Quero agradecer a todo mundo aqui que está mandando mensagem. Maravilha, parabéns, gente, conteúdo excelente. Nem jantei só para ficar assistindo vocês. Obrigada, Sabrina. Mônica também colocou live maravilhosa. Parabéns, doutora. Já mandei a mensagem solicitando o e-book. Perfeito, pessoal. Tomás também, maravilha. Agradeço a todo mundo que esteve presente conosco até agora e até quarta-feira. Estaremos juntos, juntas. Beijo, boa noite. Boa noite.